exercer a proteção de direitos difusos, de interesses difusos, quando praticados contra o erário público, contra o poder público, contra o meio ambiente. Só tem esse. Claro, qualquer ação via controle externo pelo poder judiciário pode ser exercitada por qualquer indivíduo, mas na defesa de interesse seu. O habeas corpus, para proteger direito de ir e vir. O mandado de segurança, direito líquido e certo do indivíduo. Agora, eu vou a Araras. Está havendo um tremendo desvio de dinheiro aqui em Campinas. Eu posso fazer alguma coisa? Eu posso impetrar o mandado de segurança? O mandado de segurança não tem a ver aqui com Campinas. Qual será o meu interesse de agir? Nenhum juiz vai permitir, em sã consciência, que o mandado de segurança seja utilizado, a não ser na proteção do próprio direito. E aí, a probidade administrativa talvez seria forçar um pouquinho e dizer que é meu próprio direito, que está acontecendo em Rondônia. E eu tenho direito de entrar com ação popular em Rondônia? Eu tenho, mas e o mandado de segurança? Claro que não, no jurídico, em princípio, não seria aceitável. Exceção feita ao mandado de segurança coletivo, em especial pelos partidos políticos, que, segundo alguns autores, eles servem para a proteção de direitos difusos e coletivos. Eu próprio tenho esse posicionamento. Ora, por outro lado, aqui foi mencionado o Ministério Público, e sem sombra de dúvida, o Ministério Público é um órgão que é um pioneiro no exercício da ação civil pública e, mais recentemente, com o advento da Lei 8.429 de 1992, o Ministério Público, e tão só a pessoa jurídica interessada, possuem legitimidade para ingressar com ação civil por improbidade administrativa. Só esses dois, o Ministério Público e a pessoa jurídica. Ora, o problema todo que houve em Campinas, envolvendo, em tese, a administração. Claro que dificilmente a administração vai entrar com uma ação civil de improbidade contra os seus próprios administradores. Sobra para quem? Sempre. Sempre para o Ministério Público. Em 2007, havia cerca de 10 mil ações civis públicas em andamento, e até 2007, mais de 3 mil condenações de agentes ímprobos. Mas o mais assustador disso tudo é que, nesse panorama jurisdicional que nós temos para controlar a administração pública, esse exercício de controle, ele tanto pode ser feito pela ótica civil, como pela penal, política e também administrativa. Na ótica penal, nós temos um título próprio no Código Penal que trata dos crimes contra a administração pública. Ninguém lembra, mas existe lá. Por que ninguém lembra? Peculato, etc. Artigo 312 e seguintes. Ninguém lembra porque ninguém é condenado. Às vezes é condenado o porteiro. E quando é condenado, demora-se tanto para julgar que prescreve a ação. Então, na ótica penal, o Código Penal não nos favorece. Nós temos leis esparsas na ótica penal que também possibilitam responsabilizar os agentes faltosos. Nós temos a lei de loteamento, a 6766 de 79, que prevê o crime de loteamento, artigo 51, 52. Dificilmente a gente vê alguém condenado. Nós temos a lei de licitação, 8666 de 93. Do artigo 89 até 100, mais ou menos, tem uma série de tipos penais lá, envolvendo fraudes, irregularidades em licitações. Quem é condenado? Ninguém. Mas por que será que ninguém é condenado? E quando é condenado não cumpre pena? Porque as penas são
insignificantes. E para piorar a situação, até 2007, em 2007, completou-se 40 anos sem que houvesse uma única condenação do Supremo Tribunal Federal em matéria penal dos agentes públicos que tivessem foro por prerrogativa de função junto ao próprio STF. Ou seja, em 40 anos, ninguém foi condenado no STF. Até 2007. Nós estamos vendo por quê, né? 2007, retroage, não houve nenhuma condenação penal. Ora, No jornal. parece que o controle penal da corrupção pública é uma brincadeira de mau gosto. Resta-nos a apuração civil, administrativa ou a política. No âmbito político, aqui nós temos um exemplo recente, né? Me parece que houve um processo de impeachment aí, com base no decreto-lei 20167, e esse decreto-lei é um decreto tão estranho, que ele tanto prevê infração política administrativa, cujo julgamento é feito pela Câmara Municipal, como também prevê tipos penais, sendo que o crime praticado pelo prefeito, constante desse decreto-lei 20167, é julgado pelo Tribunal de Justiça. As duas figuras. Então, tem havido, sim, cassações, impeachment, nessa órbita do legislativo local. Tanto que houve aqui, e houve também em outros municípios. Na parte civil, ou de natureza eminentemente civil, os dois grandes instrumentos que nós temos para combater a corrupção, ou a preservação da probidade administrativa, do patrimônio público, a proteção do erário público, são a ação civil por improbidade administrativa e a ação popular. A ação civil por improbidade administrativa, ela está prevista no artigo 37, parágrafo 4 da Constituição Federal, e está regulamentada pela Lei 8.429 de 1992. Essa lei é uma lei moderna, ela prevê severíssimas sanções para aquele que for condenado por improbidade administrativa, sanções essas de natureza civil, entre as quais a perda do cargo, se for funcionário público, ou servidor público, ou agente público, a suspensão dos direitos políticos por um determinado prazo, o ressarcimento ao erário e outras mais sanções. Então, é uma lei com sanções severas, pesadíssimas, e vários agentes públicos têm sido condenados com base nessa lei. Mas, somente pode ingressar com ação civil por improbidade, e o Supremo Tribunal Federal já entendeu que essa ação civil por improbidade, ela possui natureza jurídica de ação civil pública, protege direitos difusos e coletivos, né? Ou seja, o patrimônio público, ele interessa a todos. A 1, a 2, a 200, a todo mundo. A proteção, a preservação do patrimônio público. Mas é uma lei, e no fundo, acaba sendo utilizada e exercida tão só pelo Ministério Público. E o Ministério Público, dentro de suas limitações estruturais, São Paulo é bem desenvolvido, é bem estruturado, mas há alguns estados que têm extrema dificuldade. Tem estado que tem 8 procuradores de justiça para acompanhar os processos em segundo grau, os inquéritos civis, etc. É tamanha a dificuldade para o Ministério Público, em alguns estados, para o exercício dessa ação. Isso sem contar o estabelecimento ou a tentativa de criação de instrumentos legislativos que inviabilizem ou venham a inviabilizar o exercício da ação civil pública por improbidade pelo Ministério Público. Então nós temos, ou tivemos, propostas, a lei da mordaça, que é o juiz, o promotor não pode falar mais nada a respeito de improbidade, redução de prazo prescricional, é entendimento dominante na jurisprudência,
que o ressarcimento ao erário, no caso de corrupção administrativa, nunca prescreve. As outras sanções prescrevem. Via de regra em 5 anos. Porque se tenta mudar, diminuir para 3 anos, 2 anos, 1 ano. Responsabilizar pessoalmente o promotor, no caso de ingresso de uma ação civil por improbidade. Submeter o promotor a julgamento pelo tribunal do júri, no caso de excesso, numa ação civil por improbidade. E pasmem os senhores, concretamente, há poucos anos, numa ação civil por improbidade administrativa ajuizada em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, contra a administração pública local e um grande escritório de advocacia, cujo nome de um dos sócios, o sobrenome é de um ministro do STJ. Eu até lembro, mas a pronúncia é tão difícil que eu não vou nem tentar dizer qual é. Julgou-se a ação improcedente e o promotor foi condenado a pagar R$10.000 de danos morais ao escritório de advocacia. Por quê? Porque o escritório foi contratado pela prefeitura sem licitação. O promotor entrou com a ação. Além de perder a ação ainda, em primeiro grau, foi condenado a pagar R$10.000. Aí fica difícil, né, pessoal? Mas mesmo assim, a instituição, o Ministério Público, como órgão, como instituição, continua pautando a sua ação com altivez, com responsabilidade, e os eventuais excessos são sim corrigidos, são sim apurados, e os infratores são também responsabilizados. E essa lei 8.429, ela possui tantas características estranhas. Uma delas é o tal de juízo de prelibação. O que vem a ser isso? Quando o Ministério Público entra com uma ação civil por improbidade, ou a própria pessoa jurídica interessada, quando ingressa, essa ação vai seguir o rito ordinário. Mas o juiz notifica os agentes faltosos para fazer uma defesa preliminar, só se entender que a defesa preliminar não é suficiente para não receber a inicial. Ele recebe a inicial e aí cita todo mundo de novo para fazer a defesa. Olha que coisa fantástica. É defesa para tudo quanto lado, ou ímpro. Aquele que não paga no mel é uma só. Não pagou, no dia seguinte você está na rua. Então essa lei ela tem características toda específica, né? Toda própria, mas é ainda assim uma medida jurisdicional cujo legitimado ativo é muito restrito. E eu peço licença para os senhores para, querendo, ao final, os senhores façam perguntas sobre essa lei e especificamente aí eu responderia. Eu estou mais preocupado e acho que atende mais aos interesses da população como um todo a tal da ação popular. O que é ação popular?